E aí pessoal, o Elpires aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um sistema de onboarding 100% automatizado utilizando só as duas ferramentas do ClickUp e do Make.com. São duas ferramentas muito intuitivas, são totalmente visuais e eu acredito que a ferramenta do ClickUp seja a melhor para a gestão de projetos e CRM de vendas. Então é a ferramenta que eu estou utilizando aqui dentro da minha agência, a Maven AI, uma agência que entrega soluções de inteligência artificial e de automação para empresas. Então eu vou mostrar para vocês como criar um sistema de onboarding. Vou colocar como exemplo aqui a minha própria agência de AI e eu vou mostrar o meu próprio sistema de onboarding para vocês aqui ao vivo. Então eu não sei porque eu falei ao vivo, não é 100% ao vivo, né? Esse vídeo aqui está sendo publicado, mas eu vou mostrar o processo de criação aqui em tempo real para vocês, ok? Então esse aqui é o sistema, eu acabei de testar. Eu logo vou mostrar para vocês como eu ativo o gatilho desse sistema. Então, o gatilho do sistema que eu utilizo é um webhook. Como eu falei, eu vou mostrar para vocês como eu faço para criar esse webhook, mas assim que eu ativo o webhook, eu recebo alguns dados do cliente, como, por exemplo, tudo isso que está aqui dentro, e você não precisa surtar, você não precisa saber exatamente o que significam essas variáveis aqui em números codificados, algo do tipo, mas você só deve saber que a gente recebe alguns campos personalizados do ClickUp, como, por exemplo, e-mail do cliente, nome do cliente, data de assinatura do cliente, essas coisas. Então tem algumas variáveis que eu manipulo. Aqui, exatamente, eu estou manipulando... aqui eu coloquei um módulo do ChatGPT só para formatar o nome do cliente para ficar mais bonito na hora de fazer um onboarding. Porque aqui nesse pipeline, eu fiz uma automação de CRM em que toda vez que o cliente ele agenda uma chamada comigo, ele entra no meu pipeline de maneira automática. Se vocês quiserem que eu traga essa solução aqui no canal, comenta aqui embaixo também, porque eu vou ficar... Minha intenção de verdade é trazer uma série sobre ClickUp e Make.com, mostrando para vocês como automatizar processos comerciais para empresas B2B, primariamente. Então essa é uma automação que eu utilizo dentro da minha agência também. Eu acho ela muito valiosa. Então falem aqui se vocês acham valioso eu publicar essa automação aqui no canal do YouTube. Enfim, eu só pego o nome da pessoa que agendou uma chamada comigo, eu verifico se o nome dela e o e-mail dela bate com o nome e e-mail que veio do webhook. Eu já vou mostrar para vocês por quê. E aqui a gente já começa a fazer o processo de onboarding, tá? A gente vê quem foi responsável por esse cliente. Hoje a gente está com um time de venda já em dupla aqui dentro da Maven AI. E a gente tem que verificar quem foi o responsável pelo fechamento desse cliente, quem foi o responsável pela prospecção desse cliente. Então a gente verifica lá na CRM. Você vê aqui, ó, nessa aba de responsável, se foi o Elpires ou se foi o Teruhico Ueda. E se foi o Teruhico, a gente vai enviar um e-mail de onboarding pelo e-mail do Teruhico, um e-mail primariamente agradecendo pela confiança do cliente, e depois a gente coloca esse sleep aqui de 120 segundos para enviar outro e-mail 2 minutos depois. A gente faz isso na nossa série de onboarding, isso daqui se você tem a sua empresa B2B. O principal motivo que a gente faz esses e-mails de onboarding é porque se você recebe uma quantia justa de dinheiro, e a gente está falando aqui nesses sistemas de automação como quantias acima de R$ 4.000, fica um gosto muito ruim na boca do cliente se você só recebe o dinheiro e não some, não dá nenhum tipo de agradecimento, não dá nenhum tipo de recibo de investimento efetuado. Então a gente, no momento que o cliente faz o investimento na nossa solução de inteligência artificial, a gente quer spamar a caixa de e-mail desse cara o mais rápido possível, encher o WhatsApp desse cara o mais rápido possível. Então a gente faz aqui o envio de 2 e-mails agradecendo esse cliente e a gente envia também o link para ele agendar uma chamada com a gente. Então toda vez que um cliente ele fecha um projeto com a gente envia o link para uma chamada de onboarding, uma chamada de kickoff, na verdade, onde a gente coleta algumas credenciais necessárias para criar esse projeto. Por exemplo, se for uma automação do Make.com, a gente vai pegar a conta do Make.com desse cara. E agora a gente vai começar a criar as tarefas para cada projeto, né? A gente tem uma série de tarefas aqui. Eu não vou abrir muito sobre os clientes que a gente tem ativo aqui dentro da Maven, mas eu vou mostrar aqui uma pequena parte do nosso onboarding que a gente faz para cada cliente, dependendo da solução, tá? Então, algo que sempre acontece aqui dentro da Maven é, quando a gente fecha o cliente, 2 principais tarefas de onboarding são coletar as credenciais do cliente na chamada de kickoff
e enviar a gravação da Discovery Call para o time de engenheiros. Então a gente tem um time responsável por vendas, um time responsável pelo desenvolvimento das soluções, e esses dois times têm que conversar muito bem. O time de engenheiros tem que saber o que o time de vendas prometeu para o cliente. Então essa é uma maneira bem eficiente que a gente viu, e eu vou colocar só essas duas tarefas aqui como onboarding. Cara, você pode ir muito longe com isso, você pode, sei lá, colocar documentos do cliente numa pasta do Google Drive, você pode aqui criar uma pasta do Google Drive, você pode criar um grupo no WhatsApp com esse módulo aqui do ZAPI. Então você pode fazer realmente muita coisa legal aqui no Make.com. Você pode automatizar todo o seu processo de onboarding de clientes. Para quem tem uma agência de tráfego, eu imagino que o onboarding de clientes seja muito mais extenso do que esse onboarding de agência de inteligência artificial. Isso porque são dois pesos, duas medidas, né? Aqui no modelo de agência de IA, você tem uma entrega muito mais difícil, você tem um entregável muito mais difícil, porém o seu onboarding é muito mais fácil. E no modelo de agência de marketing é vice-versa, né? Enfim, vamos lá. Como que eu faço a ativação desse webhook? Eu tava querendo até tomar uma água. Pra gente ativar esse webhook, eu crio uma automação aqui no meu ClickUp. Então eu utilizo o plano de exatamente $12. Eu não sei se são 12 ou $20 que eu pago aqui no ClickUp, mas é o plano que me permite criar automações aqui dentro do ClickUp. Então, dentro da minha lista aqui de pipeline, essa aqui é a minha lista com pipeline do mês de agosto, eu criei uma automação que é basicamente... deixa eu mostrar aqui para vocês como faz essa automação. Acho que eu posso vir aqui em editar. Ok. Quando existe uma alteração de status, de qualquer status para fechado, ou seja, a gente tem aqui uma lista de status do cliente. Ele pode ter agendado, ele pode estar aguardando a proposta enviada, onboarding, desqualificado, ou ghost. Eu acho que eu já tinha falado ghost. Mas se ele sair de qualquer status da CRM para fechado, a gente vai ativar um webhook. Então, é exatamente isso daqui que acontece. Eu vou mostrar na prática isso daqui acontecendo para vocês, ok? Deixa eu dar um salvar nisso daqui. Eu esqueci de falar também que eu tenho que colocar o link do webhook que eu criei, tá? Então, quando você importa esse cenário aqui, se você importar esse cenário, ou se você criar um cenário do zero, você vai ter o link do seu webhook, que está exatamente aqui, e você importa para cá no ClickUp, ok? Eu vou salvar esse daqui. E agora eu vou tirar esse cara aqui do fechado, vou trazer pro Ghost de volta e vou levar pro fechado novamente, só para vocês verem essa automação aqui rodando do zero, tá? Deixa eu dar um run once, pra gente conseguir pegar todos os logs dessa automação. Deixa eu fechar esse carinha aqui que tá me chateando um pouco. E deixa eu lançar ele para fechado novamente. E vamos ver essa magia acontecer aqui ao vivo. Vou lá. Ele já conseguiu formatar o nome do cara, então ele viu que o nome era Well, e daí ele só colocou a primeira letra maiúscula e todas as outras minúsculas, só pra gente ter uma certeza de que o e-mail está sendo enviado personalizado e humanizado. Aqui ele listou todas as tarefas que tem dentro do meu pipeline. Eu faço isso porque os dados que vêm do webhook não são 100%. Eu não posso te falar que é porque eles são 100% errados, mas é porque quando a gente começa a manipular essas variáveis dentro do webhook, dentro dos cenários do Make.com, ele começa a ficar um pouco quebrado. Então não chega todas as variáveis para dentro do cenário, beleza? Então a maneira que eu fiz para resolver isso, eu criei um campo List All Tasks. E esse List All Tasks mostra todo o pessoal que está aqui dentro do meu pipeline, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro, cara. Eu vou criar um filtro para a gente passar só aquele que o nome do webhook é igual ao nome do List All Tasks. All Tasks. Mil perdões. E aqui a gente vai colocar mais um filtro. Isso daqui é um filtro específico da minha agência, porque a gente já está utilizando a gente já está com mais de uma pessoa no setor de vendas. Então a gente tem que filtrar quem vai ser o responsável, né? Então eu coloco o filtro aqui. Assignee é igual a Teruhiko Ueda, ou assignee é igual a Well Pires, né? O assignee é o responsável. Então a gente tem que pegar o responsável e ver se é igual a quem. A gente só colocou esses dois filtros aqui na automação e ela já tá rodando. Esse sleep aqui de 2 minutos, cara, eu acho que eu vou cortar ele aqui para vocês não ficarem vendo essa bolinha rodar aqui, para não ficar muito chato no vídeo, beleza? Então, quando terminar esse sleep aqui, eu volto. Beleza, pessoal, eu voltei aqui, ele já trouxe para mim um erro aqui, eu vou mostrar para vocês a solução desse erro em tempo real. Ele falou list name taken, ou seja, eu criei uma lista com o nome do cliente, sabe? Então, se eu fechei com o cliente Well Pires, eu vou criar uma lista
com o nome de Wellpires. E essa lista nada mais é do que uma lista aqui com as tarefas, né, de onboarding. Então, como eu já tinha criado uma lista com o nome Wellpires, ele me retornou que já tem uma lista criada nesse nome e ele não conseguiu passar. Então, cara, eu vou desconsiderar esse erro aqui na construção desse sistema e eu vou mostrar para vocês como eu criei esse sistema em si para que vocês consigam dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou então que você só entre na minha comunidade que eu tenho o template exato dessa automação aqui para você aplicar no seu negócio ou para você vender essa solução para outros negócios e conseguir criar um negócio rentável, um negócio sólido, que é uma agência de automação com inteligência artificial, beleza? O template dessa solução aqui vai estar lá na minha comunidade. Então, o primeiro de tudo, eu coloquei o webhook, eu mostrei para vocês como criar o webhook, como criar automação lá dentro do ClickUp. Eu coloquei um módulo do ChatGPT só para a gente formatar o nome. Isso aqui é algo bem específico da minha CRM de vendas, porque eu abro um formulário lá do Calendly. Deixa eu mostrar para vocês o meu formulário do Calendly. Não vou conseguir mostrar para vocês. Eu tenho um formulário do Calendly e toda vez que os clientes eles colocam o nome deles, muitas vezes eles colocam com o nome totalmente maiúsculo, ou coloca um nome sem acento gráfico. Então a gente só pede para a IA formatar o nome dessa pessoa, um prompt super fácil. A gente só fala para ela formatar o nome e a gente envia o nome para ela. E também algo muito importante que a gente pede para ela não trazer nenhum texto adicional, né? Porque esses modelos de inteligência artificial podem falar, muito bem, o nome formatado é tal, e daí vai quebrar a sua CRM de vendas, porque ele vai pegar essa variável, olá, eu entendi o que o nome... Ela vai pegar essa variável e vai começar a manipular no seu sistema. E não é isso que a gente quer manipular só o nome desse cara. Aqui eu crio o módulo List All Tasks. E aqui você tem que pegar o List ID. Ou seja, você tem que pegar o ID da lista lá dentro do ClickUp. Isso aqui é muito fácil de fazer. Você só precisa vir aqui na lista do seu pipeline e pegar essa codificação aqui que está entre esse 6 e entre esse 1. Eu não vou borrar isso daqui para vocês verem como pegar essa variável, tá? Você pega essa e você vai ver que tá batendo aqui. Final, opa. Não é esse daqui, cara. Eu acho que eu tô com o número errado. Eu tô pegando do pipeline errado. Eu tô pegando desse pipeline aqui. No fim das contas, você vai ter que colocar pra... Você vai pegar esse código aqui entre o 6 e o 1. Deixa já eu aproveitar para ajustar o código, né, desse pipeline. Eu mudei recentemente o meu pipeline. Criei o pipeline só de agosto. Então deixa eu criar aqui, colocar o ID certo da lista para o pessoal do pipeline de agosto. Salvei isso aqui. Foi muito valioso eu ter feito isso em tempo real. Enfim. E eu coloquei aqui, esse filtro é muito importante, tá? Eu coloquei um filtro para ele... Deixa eu mostrar como eu criei esse filtro. Setup Filter. Eu coloquei que o nome do webhook tem que ser igual ao nome da tarefa que ele encontrou. Porque ele começa a listar todas as tarefas e ele vai trazer todo o pessoal que está dentro do seu pipeline. Então ele vai trazer muitos nomes diferentes desse nome do webhook. E a gente só quer rodar essa automação para a pessoa que está com o nome do webhook. Então eu coloquei um filtro aqui que o nome do webhook tem que ser igual ao nome da tarefa. E daí ele começa a rodar. Esse filtro aqui específico eu já falei para vocês, para quem trabalha com um time de vendas pluralizado, não trabalha sozinho. Se você trabalha sozinho, você nem precisa colocar esse filtro, você só precisa criar aqui um e-mail. Eu coloquei esse próprio módulo e-mail, conectei com o meu próprio e-mail, você só precisa clicar aqui em Add e adicionar o seu e-mail. Eu coloquei para salvar a mensagem lá em enviados, para eu ter um registro de tudo que foi enviado na minha conta. Coloquei aqui, folder, que é a pasta de e-mails enviados lá no meu e-mail do Gmail. Aqui, o endereço do e-mail é o endereço do e-mail que a gente capturou aqui no ClickUp List All Tasks. Então é bem importante a gente utilizar esse módulo aqui, porque eu já tentei capturar esse e-mail pelo webhook e ele não encontra, cara. Eu vim aqui em Custom Fields e não consegui encontrar o e-mail. Vim aqui em Type Config. Options, não vinha de jeito nenhum e-mail, ele vinha meio quebrado esse webhook, para falar a verdade, eu não sei se isso é um erro do time do ClickUp. E aqui, principalmente, você coloca a sua mensagem por e-mail, tá? Essa primeira mensagem de e-mail é um e-mail só agradecendo, eu coloco um sleep de 120 segundos para esperar mais 2 minutos, né? E enviar outro e-mail, e esse segundo e-mail é mandando informações sobre a onboarding call, é uma chamada de kickoff. E a partir disso, cara, a gente começa a criar uma lista personalizada para o cliente, uma lista aqui para a gente gerenciar o projeto desse cliente e colocar as tarefas. Eu coloquei só 2 tarefas, então venho aqui em Create. Vou mostrar para vocês como criar a lista primeiro. Você cria a lista e você tem que pegar o espaço que está nessa lista. Então essa lista aqui está alocada dentro de espaço, esse espaço de gestão de projetos.
Eu pego o ID do espaço aqui, ó, no último código que tem, coloco aqui o ID do espaço, o list name, eu coloco o nome que veio do webhook, ou eu posso pegar o próprio nome que veio da task. Eu só coloquei o nome do webhook mesmo. O assignee user ID. Cara, eu não sei muito bem explicar como que eu peguei esse assignee user ID. Eu só peguei, olha só, como que eu posso explicar como eu peguei esse assignee user ID? Quando você vai em list all tasks, você tem aqui assignees e vai vir user ID do seu assignee. Como eu tenho dois, eu tive que copiar e colar o dos dois e deixar anotado no bloco de notas, tá? E eu coloquei aqui. Mais uma vez lembrando, se você é o único responsável pelo time de vendas da sua empresa, você nem precisa fazer esse processo aqui. Due date é a data de vencimento. Então, a minha gestão de projetos, eu coloco aqui como filtro principal a data de vencimento. Então, eu crio uma data de vencimento e eu coloquei aqui essa fórmula add days, date 5, que isso quer dizer basicamente que a data que foi criado a data que foi ativado esse webhook, você está vendo aqui de vermelho é porque veio do webhook. A data desse webhook mais 5 dias é a data de vencimento desse onboard. Então, a partir do momento que a gente fecha com o cliente, a gente tem no máximo 5 dias para fazer esse onboard. A gente faz isso porque a gente depende do cliente marcar a chamada de kickoff com a gente e a gente também depende do cliente de passar todas as credenciais com a gente. Então, a gente coloca no máximo 5 dias para a gente receber tanto as credenciais, quanto enviar a discovery call para o time de engenheiros, quanto ter marcado essa chamada de kickoff com o cliente. Enfim, é só o nosso processo. Você pode ter o seu processo de onboarding na sua empresa. Dependendo do mercado que você está atuando, vai mudar bastante esse processo de onboarding. Se você trabalha com gestão de tráfego, muito provavelmente seu onboarding vai ser muito mais interno do que externo. Você só vai precisar criar um grupo no WhatsApp, criar pastas, tudo isso sem ter que consultar muito o cliente. Você só vai entregar coisa para os clientes, você não vai consultar eles. Mas aqui é totalmente consultiva a nossa etapa, até porque a gente é uma empresa de consultoria com inteligência artificial. Se você parar para pensar, no fim do dia, todas as agências de IA, assim como foi nomeado pelos principais experts de lançamento de infoproduto, uma agência de IA meio que é uma empresa que presta consultoria de IA. Então a gente está prestando hoje consultoria de inteligência artificial, a Maven AI presta consultoria de inteligência artificial, principalmente para negócios B2B, e por isso que a gente sempre se dedica a criar esses sistemas aqui. E se você quiser agendar uma chamada com a gente, para a gente criar um sistema igual a esse aqui, para você, é só você agendar uma chamada com a gente no link que tem aqui na descrição desse vídeo, tá? O link do Calendar. Enfim, vou passar aqui para frente. É assim que você cria uma lista, cria uma folderless list, ou seja, uma lista que não está dentro de uma pasta. E agora eu vou criar uma task. A task vai estar dentro dessa lista aqui. Eu só pego o list ID do último módulo e eu coloco aqui o nome da tarefa, coletar credenciais. O due date vai ser o mesmo aqui que eu pego. Eu pego tudo desse folderless list. E é muito simples, tá? Eu coloco um tempo estimado de 45 minutos só para o meu time de onboarding ter isso na mente deles. Aqui em Create a Task Advanced, eu coloco mais um enviar a gravação do Discovery Call para o time de engenheiros. List ID, eu pego o mesmo list ID daqui, por isso que você está vendo que está pulsando esse módulo aqui. Ou seja, eu estou passando o mouse por cima dele e ele está mostrando que eu estou referenciando ele, né? Due date, eu pego dele também, então você vai ver ele pulsando aqui. E eu coloco um tempo estimado de 5 minutos, beleza? Então é isso, pessoal. Assim que você aprende a criar um sistema de onboarding 100% automatizado para sua agência de IA ou para sua agência de prestação de qualquer serviço online nessa altura do campeonato, eu só quero mostrar para vocês que eu estou criando uma série aqui para criação de sistemas para empresas B2B, então eu estou deixando aqui um vídeo ou 2 vídeos de sistemas automatizados para empresas B2B, beleza? Então, esse daqui é mais um vídeo da série desses sistemas B2B. É isso. Tamo junto. Até a próxima.